Toda empresa ela tem uma história, mas tem um momento que tem um ponto de decisão que tudo muda. Seja bem-vindo ao Ponto Decisivo. Hoje a minha convidada é a Vanessa Mota. Ela já é uma velha conhecida aqui, muitos de vocês que estão assistindo aqui já conhecem, mas a gente sabe que tem muita gente nova chegando, né? Então, Vanessa, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui do Ponto Decisivo. Pessoal, a Vanessa Mota era diretora executiva da Mary Kay, então vocês vão conhecer um pouquinho da história dela e tem muita coisa que ela vai falar que vai ajudar muita gente. Bem-vinda, Vanessa, se apresente, por favor. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Marcos, muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com você novamente, né? Mais um projeto lindo. Parabéns por cada vez acreditar mais no empreendedor. Eu sou Vanessa Mota, atualmente como diretora executiva da Mary Kay Brasil. Com a minha expertise em Mary Kay, eu também abri uma empresa de palestras empresariais e gestão empresarial, onde eu ajudo todas as empreendedoras que não têm apoio, não têm suporte, a fazer os seus processos, a entender de gestão de vendas, gestão de negócios num contexto geral, 360 graus. Maravilha. Bom, aquela pergunta básica do início, né? Como que foi, qual foi o seu maior desafio no início da sua trajetória no empreendedorismo, Vanessa? O meu maior desafio foi ter 2 filhos pequenos, minha filhinha tinha 3 aninhos, meu filho tinha 11 meses, que já é um desafio para a mulher, né, ter cuidar da casa, planejar e sair para a rua vender, fazer os negócios, mas o meu marido era o ponto de dificuldade que eu tinha, porque ele não apoiava o meu negócio, ele não queria que eu trabalhasse, ele queria que eu fosse mãe 100% do meu tempo, porque ele tinha um pouco de ciúmes, de eu trabalhar, de eu sair para a rua. Então, essa foi a minha maior dificuldade que eu tive que lidar. Certo. Bom, e todo empreendedor, como eu falei no início, tem um ponto decisivo, né? Tem um momento que dá aquela virada no negócio. Qual foi esse momento que você eh, passou daquela, vamos dizer assim, de um estágio de amador para um profissional, né? Que realmente deu um up no seu negócio, Vanessa? Excelente pergunta. Para quem já conhece, a Mary Kay, ela tem muitos reconhecimentos e premiações. E eu entrei na Mary Kay por reconhecimento, não era por dinheiro. Eu entrei porque eu queria ser reconhecida pelo meu marido, pela família do meu marido, e eu queria o bendito carro cor-de-rosa. E eu Hum, entendi que se eu não fizesse por mim, ninguém ia fazer. Quando eu comecei em Mary Kay, eu fazia as vendas muito bem, mas eu precisava cadastrar pessoas para que eu pudesse ganhar o carro e ter uma equipe grande que faturasse a pontuação e a média daquele carro, de tá. ganhar o carro. E o que que eu fiz? Eu entendi que ninguém me ajudava, eu pedia ajuda para as pessoas, olha, me indica uma amiga e tal, e ninguém dava. Eu entendi que enquanto eu ficasse na venda, eu ia ganhar dinheiro muito rápido, muito fácil, mas eu não ganharia o carro. Então eu precisei entender quantas visitas eu precisaria fazer por semana para ir atrás de pessoas que quisessem se cadastrar. E eu comecei a fazer assim por semana 10 visitas. Era o mínimo que eu fazia. Visitar 10 pessoas no presencial e oferecer, apresentar o produto e a oportunidade. E de 10 pessoas, 3 se cadastravam da Mary Kay por semana. E Hum. até que a gente vai aumentando aí de 3 para 5 para 8, vai ficando mais fácil, né? E aí foi onde foi a virada, eu entendi. Cadastrar dá mais dinheiro do que vender. No caso, você então teve que se planejar para isso, ou não? Porque, enfim, claro que você teve ali você identificou que você precisaria cadastrar um número X de pessoas, né, para conseguir atingir Isso. essa meta que você buscava, que era o reconhecimento, vamos nem colocar o carro, o É. reconhecimento, né. Então você teve que se planejar, porque realmente, digamos que você tem que cadastrar 10, 20 pessoas por dia, não é uma tarefa fácil, né. E o que que eu vejo, né, é esse planejamento, é criar processos que quando a Tá, gente empreende sozinha, Marcos, por exemplo, ninguém me ensinou. Eu peguei a receita do bolo da Mary Kay, a estratégia, a metodologia da Mary Kay e criei uma tá. metodologia de gestão de tempo, porque mãe de 2 crianças e um marido que não queria que eu trabalhasse, eu meio que saía, não vou dizer escondido, mas eu ia sem falar nada. Então eu criei uma metodologia onde 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, eu fazia atendimentos e aí eu entendi que para fazer esses atendimentos só meio período, dava, já dava muita venda e um salário de R$ 1.500, mas eu queria mais. E foi onde eu planejei, coloquei o meu filho menor na escola e fiquei meio período trabalhando. Então, 4 horas
no período da manhã eu era mãe e no período da tarde, de 4 às 5 horas, eu era uma empresária. Então não tinha casa, a casa podia ficar suja, roupa para lavar, o que fosse, comida, eu tinha que me planejar, porque no período da tarde eu era uma empresária. E nesse período de ser empresária, eu precisava captar os contatos para cadastro, da mesma forma que você vai precisar se fosse para venda. Então, Uhum. qual é o seu objetivo, empreendedor? Vender. Qual é o tipo de cliente que você quer? Seu produto é mais caro, é high ticket ou é low ticket? Eu preciso ir atrás daquela pessoa que quer o meu produto. Não era todo mundo que queria cadastrar, porque lá atrás, Mary Kay, será que é golpe? Será que existe, né? Há 18 anos atrás isso? Então, eu ia atrás de quem queria, de quem era revendedor, de quem era muambeiro, de quem era camelô, de quem vendia produtos. E como que eu achava essas pessoas? Perguntando, oferecendo para todo mundo, no mercado, na rua. Então, existia um processo. Eu abordava pessoas e falava o que eu queria. Olha, eu estou à procura disso, de pessoas que querem revender. Conforme as pessoas falavam que queriam, que tinha alguém para indicar, eu já ligava. Antigamente não tinha muito WhatsApp, né? Era Orkut e telefone. Ligava, fazia o agendamento, aí ia na casa da pessoa. Então, eu já tinha 5 dias da semana que, sendo que desses 5 dias, 3 dias é a ação que ia me trazer essas pessoas. Então, por 3 dias da semana, 2 ou 3, eu lotava a agenda. Então, por exemplo, terça-feira era 5 apresentações da oportunidade, em 5 residências. E na quinta era mais 5. Então, eu tinha que fazer 10. Fazendo 10, eu ia ter um resultado aprovado, né? Tipo, eu ia receber muito não, mas o sim vinha junto. Então, foi criar esse processo e planejar e executar. Melhor do que planejar é a gente executar aquilo que foi planejado. E aí o carro veio. Olha, que show. Mas me fala uma coisa, durante esse processo todo, esse monte de não que você tomou, você não pensou em desistir não? Falou assim: "Ah, não, chega, já cansei, já estou aí 6 meses", sei lá, enfim, um período já tentando, né, porque o não ele é mais do que o sim, né. Bastante. Ele, 4, 4 anos. Eu ganhei meu carro com 4 anos e meio de Mary Olha Kay. só. Pensei em desistir? Não, nunca Não. pensei em desistir. A dificuldade, eu posso dizer, já pensei em desistir depois que eu ganhei 4, eu já estou no meu 5º carro cor-de-rosa. Já pensei em desistir depois do 3º, depois do 4º. Por quê? Por canseira, por esgotamento, por outros processos. Tá. Mas quando você tem uma meta, uma clareza, não é uma meta, quando você tem uma clareza do que você quer para a tua empresa, para o teu negócio, ninguém te faz desistir. E o seu marido, o seu filho, as pessoas que mais te amam, Marcos, as pessoas que estão mais próximas, são aquelas que mais querem te proteger. Então é claro que alguém vai falar para você: não, mas pare, isso não tá dando certo, vai para um CLT. E eu falava: não, mas se tais pessoas ganhavam o carro, eu posso, eu também consigo. Então eu não desisti, eu patinava, patinava, quase batia a meta e não batia, até que eu aprendi. E aí ganhou-se 5 carros, se Deus quiser, esse ano eu ganho o 6º carro. O que é importante dizer, sabe, Marcos? Não desistam. Se você tem um sonho, o que eu acredito? O empreendedor, ele é o instrumento de Deus aqui na Terra. É espiritual. O empreendedorismo, para mim, é espiritual. Por isso que eu também tenho podcast, eu falo muito disso. O empreendedor, ele toca vidas que muitas vezes o CLT vai ter muito mais dificuldade. O CLT, ele vende tempo. Ele vende o tempo dele por dinheiro. Eu trabalho para ganhar dinheiro. E ele fica naquela vibe só, automático. O empreendedor, ele está sendo usado por Deus para ir na residência de alguém. Quantas vezes você que vende semijoia, roupa, o que for, você está indo na residência de alguém e talvez você nem tenha religião, nem saiba, mas Deus usa, Deus coloca palavras na sua boca, experiências que você já viveu para abençoar alguém que está desmotivado. Às vezes a gente vai na casa de alguém vender, porque a gente precisa vender, precisa ter processos, inteligência e métodos para ir lá e terminar a venda positivamente, para ganhar o nosso dinheiro. Só que eu tenho certeza que você que é empreendedor, muitas vezes você já voltou para casa sem a sua venda, sem o seu resultado, mas fala: cara, hoje eu ganhei o dia, porque aquela pessoa não estava bem, o filho está se drogando, a filha, sei lá, está acontecendo vários fatores, a pessoa está se separando, mas você está ali, você deu um suporte diferente, você não foi vender. Ali é onde Deus usa o empreendedor. Então, é isso que eu acredito muito. Então, eu tenho certeza que cada um de vocês, em algum momento, já foi usado por Deus. E é um propósito, o desistir vai vir, vai vir. Ah, sim. Só que se você tiver a clareza muito certa, e eu sou cristã, então, assim, Deus falou para mim que era assim. Então, eu acreditava. Então, sabe, é fé. O empreendedor ele tem que ter fé.
A fé do tamanho de um Muito. grão de mostarda. Todo mundo me parava na rua, Marcos, e eu lembro de uma amiga, e assim, e tá tudo bem. Ela me parou na rua e falou: "E o carro rosa, quando vem?". Tinha 3 anos que eu estava buscando o carro, então eu falava, eu compartilhava. Se você compartilha com as pessoas: "Eu quero ter uma big lanchonete, a minha empresa vai crescer", as pessoas, elas vão gravar, e você tá se comprometendo, porque é vergonhoso se você não fechar. Então ela falou: "E o carro quando vem?". E naquela hora eu vi que era deboche. Eu Hum, engoli e falei: "Tá vindo, tá encomendado já, tá encomendado assim, tô batendo a meta". E não, muito nem bom. estava perto. Então isso me impulsionava, ao invés de me desse não, dessa zoação me dar tristeza, me impulsionava a falar: "Eu vou provar que eu vou conseguir". E aí a gente vai pra cima. Assim, e até porque muitas vezes você pode até duvidar de você mesmo, né, porque como você falou, 4 anos não é qualquer um que Não é continua. A maioria pouco. falaria assim: "Ah não, deixa quieto, eu acho que eu não acho que esse negócio não é para mim, vou fazer outra coisa", né, e tá tudo bem. Verdade. Porém, como quando a gente tem um sonho, né, Vanessa, tudo É. é totalmente diferente, não tem um propósito, um objetivo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, no começo, lá atrás, quando você começou, o que você acha que você poderia qual a decisão que você poderia ter tomado, que poderia ter antecipado esse carro? Que hoje você fala: "Olha, se eu soubesse disso ou se eu tivesse feito isso, eu poderia ter reduzido para 1 ano ou 2 anos", por exemplo. Nossa, 6 meses até. O meu marido, É. Hum, eu tenho 23 anos de casada hoje, então, ou seja, 18 de Mary Kay, 23 de casada. Eu casei, fiquei 5 anos, nos primeiros 5 anos, tive filhos, e tal, e com 5 anos de casada eu empreendi na Mary Kay, porque eu estava com depressão profunda e anorexia, porque hum, meu marido era muito ciumento. Então, assim, pensa, um marido ciumento que não queria que eu trabalhasse, que tinha machista, tá, gente? E assim, quem é machista, quem é perfeccionista, quem tem toque não sabe, né? E pensa, uma pessoa que eu casei muito nova, eu casei com 3 meses, conheci e casei. Eu não conhecia meu marido. Se eu tivesse dito para ele o meu sonho e falado: "Me ajuda, eu quero isso, isso, isso", talvez poderia ser mais rápido, por quê? Se eu e mostrasse o plano de carreira da Mary Kay: "Ó, eu tenho um sonho, amor, o meu sonho é ganhar esse carro rosa", ele poderia falar: "Eu te dou o carro". Não era isso, eu não queria o carro dado, eu queria provar. A família do meu marido, eu vim de uma mentalidade escassa, né, eu vim de dificuldades, meu marido veio da abundância. Então meu marido gastava muito, ainda gasta muito. Eu sou aquela que guarda dinheiro, aquela que vai investir, então eu tenho uma outra visão, né. Meu marido fala assim: "Ah, se a gente morrer amanhã, vai deixar tudo aí?". Eu falo: "Calma, e se a gente não morrer amanhã, como que a gente vai viver?". Então o casal é sempre assim. Se eu tivesse sentado e colocado com clareza o meu desejo, se eu explicasse o que que era a empresa Mary Kay, a carreira, existe um plano de carreira, existe todo o material patenteado. Se eu explicasse, ele poderia ter entendido. O meu marido, ele tem TDAH, ele tem toque por limpeza, então não é fácil lidar, e muitas vezes eu não sabia disso, hoje eu sei. Então eu sei que o erro não era dele, ele não teve culpa, né, de não me uhum, dar não me dar ajuda. Só que depois que eu ganhei a minha primeira viagem internacional, primeiro carro, eu precisava que ele me apoiasse. Só que eu tá. sou uma mulher muito masculina. A energia masculina é o que atrapalha, né? Nós hoje, né? Hoje eu prego muito, Marcos, algo muito diferente. A mulher, ela precisa ser feminina em casa, ela precisa pôr o jeitinho feminino dela. Por quê? Eu cresci tanto na Mary Kay que lá na frente eu tive burnout depois de 12, 13 anos, 14 anos na Mary Kay. Por quê? Porque eu sempre bati meta, eu sou masculina, vamos embora, vamos fazer. E a mulher tem que ter um pouquinho do feminino em casa. Então, se o meu marido dizia para mim no começo, ele queria me proteger. Então ele falava assim: "Eu não vou pagar a gasolina do seu carro porque você está trabalhando, você que pague". O que que eu fazia? Batia no peito e falava: "Eu pago então". Então vai lá, eu pago. Gasolina, IPVA, eu fui criando, formas de trabalho de ganhar um dinheiro rápido na Mary Kay, porque dá dinheiro. E aí eu entendia, Deus me dava discernimento e eu fazia. Só que o que que aconteceu depois disso? Eu vi que se eu sentasse e conversasse com ele, ele me poderia me trazer pessoas. Lá na frente, depois que eu ganhei o carro e as viagens, ele me trouxe pessoas que se tornaram minhas diretoras na Mary Kay. Olha só. Ele trouxe esposa de amigo do futebol, esposa de amigo, ele joga em 5 times de
futebol. Eu vendo para toda a galera dos 5 times de futebol. Só que daí ele entendeu que o que me dava dinheiro era o carro, o que dava as viagens internacionais, que ele falava, cara, Medicaid dá dinheiro para você gastar, além de dar tudo isso de viagem, tudo grátis, dá o dinheiro para gastar. O que ele faz? O que você precisa? Eu preciso de pessoas. E aí foi onde ele me ajudava. Ele falava assim, vai vender Mary Kay, minha esposa ganha. Ele não sabe explicar nada, porque ele tem TDAH. Eu sento, explico, ele esquece. Então, algumas coisas que sobram na mente dele, ele fala, minha esposa te ajuda. Vai com ela que ela te ajuda. Ele só fala isso. Legal. Entendeu? Mas se eu tivesse sentado, explanado, e muitos maridos, Marcos, são de TI, são administradores, contadores, eles podem ajudar. O meu marido não é desse ramo, né? Então, assim, mas quem é mais administrador é ótimo, porque pode abrir a mentalidade da esposa e ajudar mais ainda, né? Um exemplo. Legal, olha, muito, muito legal, pessoal. Então, vocês estão assistindo aqui, vocês podem se identificar com isso, né? Então, converse, né? O seu cônjuge, eu acredito que é um grande apoio para vocês, né? Mas, partindo aqui para o final, eu queria que você desse um conselho, né? Para aquele empreendedor que ainda não conseguiu encontrar o seu ponto decisivo, a sua virada, que está correndo, está lutando aí, buscando essa mudança de mentalidade ou até mesmo de negócio, né? Primeiro ponto é não desista. Se Deus colocou um sonho na sua mente, no teu coração, e se isso arde, foi Deus que colocou. Se Ele colocou, já está feito. No céu, já está pronto. Você só precisa passar por processos, porque Deus quer que você passe por processos. Porque daqui 5, né, como eu, daqui X anos, você vai ensinar pessoas que estão querendo ou desistindo. O segundo fator é, para hoje e analisa tudo que você está fazendo, se está te dando resultado. Eu vejo que o empreendedor, ele não tem processos. O que são processos? O que você vende, produto ou serviço? O seu produto ou serviço, ele é para qual tipo de cliente? Por que a gente desiste? Porque você está procurando o cliente errado. Se o seu produto é bom, se você confia no seu produto, se você usa o seu produto, e a pessoa fala não, tem um motivo. Ou a pessoa não tem dinheiro para comprar, ou não faz sentido para essa pessoa o seu produto. Então, não adianta você jogar pérolas aos porcos, como eu digo, né? Que nem diz na Bíblia. Então, assim, você vai vender para quem quer comprar o seu produto, para quem tem consciência. Você vai gerar a consciência da pessoa comprar. Então, não se preocupar. Busca o tipo de cliente que você quer, não aquele que vai te desmotivar. E para que você busque o cliente, você tem que entender que tipo de cliente eu quero, onde eu vou buscar esses clientes e o que eu vou oferecer. E sempre tenha 2 tipos de, eu não vou dizer combos, mas você tem o produto X, e se a pessoa não puder começar com aquele produto, você tenha um mais baixo, mas que você consiga que ela comece a usar o seu produto ou o seu serviço, e depois você vai encaixando outros. Para isso, você precisa, muitas vezes, Marcos, parar, pensar. O que eu vendo tá dando errado. Tem uma amiga minha que ela vende para você não ter burnout. Ela te ensina a cuidar, desacelerar a mente e tudo mais. Eu que já tive dois burnouts, e aí ela fala: ninguém quer comprar meu produto, meu marido quer que eu pare, não sei o quê. Nananã. Eu falo: calma, vamos achar. Porque ninguém quer comprar o produto de descansar, mas depois que tem burnout, gasta 5, 10, 20 mil para se tratar. Então vamos começar com o teste de TDAH. Todo mundo tem TDAH hoje, ou acha que tem. Depois que você descobrir o problema da pessoa, aí você dá a solução. Ó, você tem TDAH, isso ou não tem, mas você tem a mente acelerada, vamos fazer esse processo? Então você vende o produto número 1 e o número 2 que ninguém quer comprar. O número 1 todo mundo quer dizer que tem TDAH, mas o número 2 não. Então entender qual produto que você vende, como fazer isso. E muitas vezes, Marcos, o processo dói. Essa coisa de criar processo ninguém tem. Porque se você vende um bolo, você faz um bolo muito bem na tua casa, né? Sua esposa faz e fala: eu vendo super bem 30 bolos por semana na minha casa. Aí você vai lá e monta uma loja de bolo. A loja de bolo precisa pagar os custos fixos, aluguel, funcionário, nananã. Aí você sabe fazer o bolo, mas você sabe coordenar funcionário, liderar o funcionário que queimou o bolo? Você sabe ir lá e treinar o funcionário? Tudo isso são processos. Então, o processo eu preciso captar cliente, depois divulgar o meu produto, como eu vou divulgar, quais são as ferramentas que eu vou usar e anotar tudo isso. Eu preciso de um script, eu preciso de uma fala, eu vou fazer vídeos. Depois a gente precisa entender a gestão de tempo para ver o que você vai fazer, o que você vai delegar, porque o empreendedor ele quer fazer tudo sozinho, né? E aí é onde erra. Entender onde você pode investir, que você tem que estudar sempre, tá em eventos como o seu de empreendedores sempre. Esses eventos são essas ações que você faz aqui, esse nosso bate-papo que vai me ensinando, que eu vou assistindo um ou outro e vou aprendendo, né, de graça.
E esses eventos, então assim, existe um giro 360 graus, captar o cliente, divulgar o produto, fazer a demonstração ou a oferta, apresentar o produto. Depois que eu apresentei o produto, fecho a venda. Se eu não fechar a venda, eu já fiz a apresentação, eu preciso estar com essa pessoa mais vezes, mesmo como relacionamento, mesmo que ela não esteja no momento de compra, ela pode me indicar ou comprar mais para frente. Se comprou, eu vou fidelizar. Então, quais são os métodos que você tem de fidelização? Quantas vezes por mês você fala com essa pessoa? Uma vez por mês? Ou a cada 2 meses? Qual é o método de fidelização? E depois o método de indicação. Porque se você fidelizou, se você cria relacionamento, logo você tem intimidade para pedir indicação. Pediu indicação, você tem um contato, você faz de novo esse mesmo círculo. Eu chamo de ciclo do sucesso isso, tá? Então, o que dá mais trabalho é você parar, entender erros e acertos e criar um processo. Criou o processo, 360 graus, é agir. Feito o planejamento, aí é começar a agir e fazer muita ligação e muito agendamento. O que dá dinheiro para venda é apresentar o seu produto para o maior número de pessoas todas as semanas ou todos os dias. Maravilha. Vanessa, obrigado. Foi muito bom, Eu né? agradeço. Todas as dicas que você deu muita coisa. Eu acho que quem não está nos assistindo aqui, com certeza que volta no comecinho, vai anotando, porque às vezes você fica só guardando de cabeça e não vai lembrar. Deixa eu colocar aqui Verdade. sua rede social, fala aí sobre a sua mentoria, seus cursos, todas as informações que o pessoal encontra no seu Instagram. Fala um pouco, Vanessa, por favor. Isso, Vanessa underline Mota B. Hoje eu trabalho, né, Marcos? Eu faço gestão empresarial, que é isso que meio que isso que eu acabei de falar. Eu ajudo as pessoas a criarem processos para a empresa, a dificuldade. Então, na minha mentoria, não é uma mentoria de vendas, de gestão, é um geral. Então, se você é excelente na venda, mas não sabe fidelizar ou captar cliente, a gente vai na sua dor. A gente vai no que você é bom, a gente intensifica, o que você é ruim, a gente vai tendo processos, né? E eu criei metodologia de você falar com 60 pessoas em um dia. Não gosto de Show. trabalhar com IA de disparos, eu gosto de fazer no áudio, com carinho, porque é principalmente o que é high ticket. Então, Tá. eu tenho a minha mentoria individual, que ela dura 3 meses, são 12 horas, é uma vez por semana, né? 1 hora por semana ou 2 horas quinzenais. Atualmente, eu montei, Deus me deu um despertar que eu não queria, mas Deus me deu um despertar de fazer a mentoria em grupo. Então, eu tenho mentoradas que faturam R$ 1.000 por mês, que estão começando, que estão aprendendo. Eu tenho de 500 mil, de 100 mil. Então, eu tenho várias pessoas que eu mentoro, mesmo processo, a mesma coisa da individual, só que com muitas pessoas. Então, eu vou dando É. atenção ali no online, 2 horas por semana, e faço palestras empresariais e treinamentos para funcionários e empresas, né? E hoje Deus me deu um podcast, né? Que é um podcast para falar o que Deus fez na vida do empreendedor. É um podcast bem gostoso também para divulgar, é gratuito, eu não cobro também. Então, quem quiser pode seguir, chama Prospera Pod. É um podcast que as empreendedoras vão falar um pouquinho da palavra de Deus, do que Deus fez na vida delas, e a gente vai propagando aí a palavra de Deus, o amor de Jesus. E ainda, né, eu falo que eu tenho algumas profissões. Atualmente, eu atuo ainda como influencer digital de algumas marcas. Por quê, Marcos? Dentro desses 18 anos, eu criei um ecossistema. Então, depois que eu estou vendendo Mary Kay, a cliente Mary Kay, por exemplo, às vezes ela montou uma loja de um produto, um serviço. Aí ela vem ser minha mentorada na gestão empresarial. Sendo minha mentorada, ela tem uma loja de roupa, ela tem algo que ela quer divulgar, ela acaba me usando como influencer digital da marca dela, como embaixadora, ou, né? Isso algumas marcas grandes, eu tenho um contrato com algumas marcas que fazem sentido, marca de seguro, marca de maquininha de cartão, marca que vai dar resultado para o empreendedor, marcas que fazem sentido para mim, que eu uso. E aí, o que eu faço, Marcos? Dentro dessa gestão empresarial, as empresas que têm mais budget, que têm grana para trabalhar marketing, eu crio essa junção, tá? Eu ligo marcas com influencers. Então, hoje eu tenho aí um trabalho que, né, acabo sendo influencer digital porque eu uno algumas marcas com os próprios influencers para divulgar cada vez mais. Então, faço um pouquinho de tudo isso em 5 horas por dia, porque depois do burnout eu aprendi que de manhã, primeiro eu, depois o mundo. Então, de manhã eu faço a minha parte mais focada no espiritual, fazer uma academia, fazer coisas que me deixam leve, e à tarde eu faço a parte empresarial. Cada dia da semana eu tenho um emprego. Eu falo assim: 2 dias eu sou Mary Kay, um dia eu sou mentora de negócios, outro dia influencer no período da tarde, que é algo que eu ensino. A gente precisa entender que o que eu vou querer daqui 10 anos, né? Eu preciso treinar equipes, eu preciso estar bem
para eu ser a dona da empresa e não a empregada, a empresária empresidiária, de ficar presa na minha empresa. Então, trabalhar menos e ganhar mais com estratégias, tá? Eu quero agradecer Maravilha. você pelo seu carinho, pelo suporte de sempre, né? Pelos projetos que você traz aí para os empreendedores e parabenizar. Logo, quero te convidar também para o meu podcast aqui em Alphaville, tá? Maravilha, agradeço. Pessoal, então já está aqui o Instagram dela, já siga lá, tem alguma dúvida, pergunta, já se informa sobre as mentorias dela, enfim, tudo aquilo que ela falou, eu acredito que vão ajudar vocês bastante, tá? Então, aproveitando também para a gente finalizar, para vocês seguirem a gente também no Instagram e também no TikTok, Determinados Conecta, e também, claro, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, já dá o like, compartilha, porque tem muito empreendedor que não está vendo esse conteúdo e que ele precisa dessa informação, tá bom? Vanessa, mais uma vez, muito obrigado. Para vocês também que estão nos assistindo, meu muito obrigado e até o próximo.